Difícil não é estar aqui. Difícil é conseguir passar para você que Deus ministra com a gente, né? É isso que a gente pede, Senhor, que na mesma intensidade que o Senhor falou comigo, eu consiga passar de forma que as pessoas e que a tua igreja receba, né? E é uma palavra bem simples, mas é algo assim que nos localiza. É algo que eu penso muito e que eu acho que todos nós deveríamos pensar todos os dias. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, e eu queria falar de propósito de vida, propósito da sua vida, propósito da minha vida, o porquê de estarmos aqui. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 11. Essa palavra, ela quebra toda rejeição de qualquer pessoa. Dá para pôr? Ou não? Efésios 1. Não. Amém? Vamos ler então? Diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, e segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, você foi predestinado segundo a vontade de Deus. Deus já sabia que você existiria, Ele sonhou com a sua vida, Ele imaginou como você seria. Isso quebra qualquer rejeição. Por isso que quando nós nos convertemos, não sei se você se lembra da sua conversão. Tem alguém aqui nessa noite que não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos já fizeram oração? Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te recebo na minha vida. Amém? E você se lembra como ficou a sua vida depois dessa oração? Cara, Deus me encontrou com essa oração. Eu me encontrei com essa oração. O Senhor mudou a minha vida a partir desse dia, né? E é aí que as coisas começam a se encaixar. É quando o Criador encontra com a criatura, e aí você não precisa mais se fazer aquelas perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Porque você descobre quem você é, de onde você veio e para onde você vai, ou para onde você quer ir. Isso é o que completa e o que anima a nossa alma, que tira todo o vazio, toda a dúvida, toda a insegurança que todos nós temos na vida, que todas as pessoas que ainda não conheceram o Senhor sentem. Você pode ser um bom profissional, você pode ter muito dinheiro, mas você não se encontra nessas coisas, porque o Senhor não está nessas coisas. Coloca o slide 2. E aí, eu peguei uma definição de propósito. E ela diz que propósito não é aquilo que você decidiu da sua vida e depois comunicou a Deus, mas é o que Deus quer fazer com a sua vida e te comunica, e revela a você, e fala o que Ele tem para você. E isso te identifica, isso te dá identidade. E querido, que Deus tem é muito maior do que você espera, muito maior do que você sonha, muito maior do que você mesmo talvez quis para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele quis ser perseguidor, mas o Senhor quis que ele fosse perseguido. Ou seja, algo muito melhor ser perseguido do que ser perseguidor. Mas para que o nome do Senhor fosse exaltado na vida dele. E é engraçado que o Senhor, ele nos dá a corda, né? Eu amo o livro de Atos, porque fala muito desse apóstolo.
Porque você viu que ele é uma pessoa que ele é estudada. Se você abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 3, no verso 5. Ele vai falar um pouquinho do que ele era. Não dá para pôr, né? Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Tudo que ele podia ser naquela época, ele era. E Deus deu corda para ele. Mas mesmo assim, quando ele teve um encontro com o Senhor, quando o Senhor puxou a corda dele e falou, agora chega. E as escamas dos olhos dele se caíram. E ele entendeu que o que Deus tinha era muito além daquilo que ele tinha vivido e do que ele tinha aprendido até aquele momento. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo e aí você encontra aquele versículo que está um pouquinho para frente. Em 3, no verso 8. Se você quiser acompanhar. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e eu as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo. Quando Ele decide tornar você no que Ele quer que você seja, aí ninguém pode impedir. A não ser você mesmo. Mas quando você tem a revelação do que Ele tem para você, é impossível você não querer. É impossível você usar uma base de comparação e não abrir mão das pequenas coisas e das vãs coisas que vocês conquistaram, que eu conquistei, até quando o Senhor nos chamou. E quando o Senhor nos faz, quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos fez, Ele sentiu a mesma coisa que Ele sentiu quando Ele pediu para que fossem orar por Paulo, para que ele retomasse a visão. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses 3, Atos 9:15. Vamos folhear um pouquinho. Olha o que o Senhor diz a respeito desse homem. Ele disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Olha o que Deus faz com um homem que perseguia e que se torna perseguido. Com um homem que matava cristãos, que não conhecia o Senhor. Ele pega uma pessoa, muda completamente a sua história e usa de uma forma que ele nem imaginaria. Coloca o outro slide. E aí, eu fiquei me perguntando diante disso tudo, né? Servir a Deus. Eu tenho sido útil para Deus? Deus, Ele pode contar comigo mesmo? Deus pode contar com você? Para que nós temos servido? Aqui Deus falou que Paulo era um vaso escolhido para levar o seu nome aos gentios. E nós? Queria que você fechasse os seus olhos só um minutinho. E você imaginasse um general,
Não sei se você consegue imaginar que esse general seja Deus. Mas imagine um general diante de uma mesa com um grande mapa nas suas mãos. E esse mapa, ele é um mapa muito grande e ele tem todos os países do mundo. E de repente o Senhor aponta o dedo para o Brasil. E aí ele vai chegando, vasculhando, chega no estado de São Paulo, chega na cidade de São José do Rio Preto. E aí ele pega e fala assim: eu preciso alcançar essa cidade. E aí ele começa a ir mais nos lugares do mapa. Aí ele vai lá no seu bairro. E aí ele pega e fala: olha, aqui eu já tenho um exército montado. Aqui eu já tenho pessoas, eu tenho guerreiros, eu tenho soldados que levam o meu nome. Mas e aí? O Senhor pode contar com você? O Senhor pode contar comigo? Nós estamos armados? Será que nós somos ou vamos ser contados? Até que ponto nós somos úteis para o Senhor? Nós somos úteis para o reino? Até que ponto nós fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer? Às vezes, eu não sei se você tem trabalho secular, mas a maioria aqui tem. E nós somos tão bons profissionais. Talvez na sua empresa, se você não tiver, para tudo. Nada acontece. Porque você é muito útil, você é muito prestativo. Você dá conta do recado. Mas e com o Senhor? E diante das pequenas coisas que o Senhor te pede, que o Senhor me pede, nós temos sido úteis para o reino? Nós temos sido vasos de honra escolhidos pelo Senhor? Sabe, nós corremos atrás de tantas coisas, e eu falo por mim, porque o Senhor, Ele ministra conosco para depois nós colocarmos no papel e passarmos para você. E eu li uma frase essa semana que me deixou assim impactada. Eu não me lembro o nome, mas era de um jogador de basquete. E ele tinha atingido o ápice da sua carreira. E ele já estava se aposentando. E um repórter perguntou para ele o que ele gostaria de dizer, né? Olha, você gostaria de dizer alguma coisa? E ele disse assim: olha, eu queria que tivessem me falado que quando eu chegasse onde eu cheguei, que eu não ia encontrar nada ali. Olha o vazio da alma. Você tem noção? Você perseguiu uma carreira toda. Quantos anos de vida, quantos treinos, quanto esforço, quantas vitórias, quanto suor para chegar lá e ele dizer: ninguém me disse que eu não ia encontrar nada aqui. Ou seja, não valeu a pena. E quantas vezes nós corremos atrás do vento? Quantas vezes nós gastamos as nossas forças em coisas que não vão nos levar a nada? E era isso que eu queria passar para você nessa noite. Se nós estamos vivendo realmente o centro da vontade de Deus, aquilo que satisfaz a nossa alma. Por quê? Porque é uma junção daquilo que Deus tem com aquilo que nós somos criados para fazer. Eu me lembro que eu e o Fer, há uns anos atrás, nós tiramos uma moto. E a gente pegou uma moto zero. Não vou nem falar a marca, senão vocês vão ficar desencantados. Mas nós tiramos uma moto zero. E eu, naquela expectativa da moto chegar, eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido várias vezes eu falar isso. E a moto chegou e o Fer foi lá, pôs no quintal e foi trabalhar. E eu não consegui nem trabalhar direito, porque a moto estava no quintal e eu queria ver a moto, que a moto era zero. E aí eu lembro de chegar em casa, assim, naquela ansiedade.
Aí eu nem saí no fundo do quintal, eu abri a janela assim, e eu olhei assim, e aí o meu olho encheu de lágrimas assim, minha garganta, meu coração apertou. E eu olhei assim para ela e falei, nossa, nem é tão bonita. Sabe, o Senhor naquela hora ministrou comigo assim, é vento. Não é proibido você ter, mas eu entendo que por alguns momentos o meu coração se encheu de coisas que não deveriam se encher. E eu olhei para aquilo e falei, também, tão fácil, tão feinha. Sabe quando você se desilude? E as coisas na vida são assim. Somente as coisas em Deus permanecem. Você está entendendo o que eu estou querendo passar para você? Porque eu sei que nós estamos vivendo dias que estão passando muito rápido. A gente vive estafado, cansado, a gente se doa e você olha e o Senhor nos pede tão pouco e às vezes nós temos preguiça, nós não temos vontade, nós fazemos as coisas murmurando, nós achamos ruim, aí é pesado porque eu não tenho tempo. Mas a gente se dedica tanto lá fora, correndo atrás do vento. E o Senhor nos apresenta, nos escolhe, nos chama. Assim como Ele fez com Paulo, querendo mudar a nossa vida. De repente nos deu corda até agora, mas está puxando. E a gente não está deixando Ele puxar. Aí você fica brigando com Deus. Não, Deus, não, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. E a pastora fala, olha, eu preciso de você. Não, pastor, eu vou. Me dá só um tempinho. Queria que meu pai estivesse aqui. Me dá só um tempinho, pastora. Vou pôr minha vida em ordem. A senhora pode contar comigo. Né? E vai. Querido, quem põe ordem na sua vida é o Senhor. Quem coloca as coisas no lugar na nossa vida é Deus. Se você for esperar você pôr ordem na sua vida, Jesus vai voltar e você vai ficar. Eu achei essa parte o máximo. Deus, existiu uma missão. Deus se deu a missão de salvar o mundo. Jesus de se entregar para que isso acontecesse. E nós? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa missão? Não precisa nem abrir, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não estou falando que você não pode trabalhar não, viu, querida? Eu trabalho. Mas eu estou falando que você pode fazer a diferença onde o Senhor te plantar. Você pode ser uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa cheia de vida, nesse mundo morto, caído, desfigurado. Olha, eu e o Fer, nós caminhamos com jovens, nós sabemos a dificuldade que é. Como que essa geração está perdida. Às vezes você olha e fala, não tem jeito. Não tem jeito. Mas para o Senhor tem jeito. Aí Ele vem, levanta um, vem, levanta outro. Aí chega um cheio do fogo e pega a gente de jeito. Fala, nossa, dá um pouco desse fogo aqui. Você volta a acreditar nos sonhos de Deus. Naquilo que Deus quer fazer. O Senhor levanta pessoas. E esse é o desejo dele, é isso que ele quer fazer, é isso que ele quer realizar. E ele conta com você, ele conta comigo para isso. Nós somos a igreja do Senhor, nós já fomos alcançados, nós já recebemos as palavras de vida eterna. Você já tem o conhecimento e o discernimento de quem Jesus é, do que Ele fez, o que Ele tem para a sua vida. E vamos ser sinceros, se Jesus não fosse muito bom, se não fosse muito bom caminhar com Deus, você não estaria aqui sentado nessa noite? E quantos amigos nossos não têm essa oportunidade ainda? Porque eu não abri a minha boca. Porque eu não falei. Porque aquele que está no mundo, que é menor do que o que está em mim, tem me impedido e eu tenho permitido. E eu tenho deixado de ser luz, de ser lâmpada, de ser vaso, de ser usada. Eu tenho me calado quando o Espírito abre a minha boca. Lá no meu trabalho, eu sou a pessoa que conversa com todo mundo.
E dá para contar nos dedos as pessoas que vieram para a igreja, como Carlinhos e Adri, assim, frutos do Senhor mesmo. Mas que você não perca, sabe? Que eu não perca. Eu tenho contado os dias. Uma só oportunidade de falar do que Deus fez na sua vida. De falar desse Jesus que salva. Porque o relógio, ele está rodando. E daqui a pouco, ele vai parar. E que ele pare. E que você suba. E que muitos subam com você. Que a sua família suba com você. Que você more no céu com Jesus para sempre. Junto com todos aqueles que você ama. Com todos aqueles que eu amo. Que nós possamos ser instrumentos para isso. Nós vivemos em um tempo que o amor se esfriou. As pessoas não se preocupam. As pessoas não se quebrantam. Não se tocam. Há 20 anos atrás, se você ficasse sabendo que alguém foi assassinado, você perdia a fome. Hoje nós almoçamos assistindo aqueles jornais que só passam coisas terríveis. E a gente vai degustando aquilo junto com a comida. É impossível você não notar que Jesus está voltando. Os tempos apontam, os sinais mostram. Nós somos igreja, nós sentimos. Mas e a missão que o Senhor entregou para você? E o fogo no altar do seu coração, que nunca se apagaria? No meu coração. É uma luta. Quando eu peguei esse texto, que o Senhor nos fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas, eu vi que o Senhor, Ele é muito bom. Ele é tão bom que Ele quer fazer com que você não olhe para os seus problemas. Porque eu aprendi que quando eu cuido das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. E você pode ter certeza que Ele cuida muito melhor do que se estivesse nas suas mãos. Quando Ele fala, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Pensa, você focado. Onde você está focado? No reino de Deus. O resto, meu querido, da sua vida, dos seus negócios, da sua vida profissional, financeira, familiar, quem cuida é Ele. Eu fico impressionada de como o Senhor faz para nos abençoar. Como o Senhor faz para nos fazer continuar, caminhar. Tira o foco disso. Olha para mim. Olha para minhas coisas. Olha para o meu reino que é eterno. Olha para aquilo que eu tenho para a sua vida. Porque quando você olha para as coisas de Deus, e de repente você olha para trás dos seus problemas, você vê que eles são desse tamaninho. Por quê? Porque você colocou Deus no lugar que Ele deveria estar. No primeiro lugar. No único lugar. No lugar que é dEle. No lugar que é dEle, que Ele conquistou. Que Ele comprou com o seu sangue precioso. O primeiro lugar nas nossas vidas. É igual o dízimo, né? O Senhor fala para a gente dar o dízimo, para Ele devorar o devorador, para Ele repreender o devorador. E quando o Senhor repreende o devorador, quem é que é abençoado? Quando Ele manda você buscar primeiro o reino dos céus, quem é abençoado somos nós. Sou eu, é você. E a gente tem uma dificuldade de se entregar, de entregar as nossas coisas. A Cíntia, não sei se vocês conhecem, a Cíntia, ela é uma jovem, ela foi para o intensivo, agora esse mês de janeiro. E ela foi sozinha, eu fiquei tão feliz com a posição, com a postura dela. E ela me ligava todos os dias. E teve um dia que ela me ligou chorando. E ela me ligou, Pati, eu entreguei tudo.
Eu entreguei tudo para Deus. E eu sinto a glória a Deus. Não, você não está entendendo. Eu queria casar. Eu queria ser professora. Eu queria ter 3 filhos. Eu entreguei tudo para Deus. Eu falei assim, você que não está entendendo. Você não tem noção de para quem você entregou as coisas? Você está entendendo a dificuldade que nós temos? Pensa na sua visão limitada, que só consegue enxergar o que está diante de você. E pensa em um Deus que tem visão do todo. Se o seu varão estiver em outro país, ele traz o cara de lá. Eu falei para ela, muito mais fácil, você é boba, você foi esperta de entregar para Deus, né? Mas a gente tem dificuldade. Igual a pastora estava falando, dificuldade de nos submetermos. Sabe, às vezes coisas tão pequenas nos prendem, nos amarram, não deixam você ir para frente, não vai para trás, você não retrocede, mas não anda. E aí? Dá na mesma, né? Fica parado. E o Senhor dando aqueles tapinhas. Sabe quando você quer que teu filho vá, ele não vai? Vai. Vai. Pensa. Faça a vontade do Pai. Assim como o nosso Senhor, Jesus, que disse que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Sabe, nós comemos 3 vezes por dia. Tamanha necessidade que o nosso organismo tem, a nossa gula, de nos alimentarmos. Agora pensa, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aquilo que alimenta a minha alma é fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Você consegue repetir isso? Para você, não precisa falar alto, não. Ou fazer uma oração na sua casa e falar, Deus, sabe, que o meu alimento seja fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Desenvolver o potencial que o Senhor tem para mim. E não mais me amarrar. Não mais me parar e me brecar. Porque em 1 Timóteo 2,4, eu acho que você vai ter que abrir a sua Bíblia comigo. 1 Timóteo 2,4. Fer, lê pra gente. A qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Que me libertou, que te libertou, que nos liberta dia após dia. Que o Senhor Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida e para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de morar com Ele no céu e saquear o inferno e levar quantos mais nós pudermos levar, pregando a simples palavra e amor de Deus. É só isso que Ele quer que nós façamos. É só isso. E Satanás faz de uma forma que fique difícil. Fique difícil de você se encontrar no centro da vontade de Deus. E ele coloca tantas coisas na minha vida e na sua vida e faz com que nós nos cansemos correndo atrás daquilo que não vai nos levar para lugar nenhum. Correndo atrás de coisas que não nos dão prazer. Só que nós só vamos descobrir lá no fim. Só depois do tempo todo que nós perdemos. Satanás quer desviar o nosso foco. Só que Jesus, assim como Ele mudou a história da nossa vida, Ele pode mudar isso no meu coração, no seu coração. A palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria e nós não estamos ilesos, nós não estamos isentos. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer queimar novamente o fogo, a chama da paixão por Jesus.
na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com Deus. Porque se você estiver pegando fogo, se você estiver alimentado, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, meu querido, você pode tentar fechar a sua boca que você não vai conseguir, porque não vai ser você. Queria que você fechasse seus olhos.